Eu vou falar aqui para você agora a escalação de um time. Vou falar aqui alguns nomes. E eu queria a sua opinião sobre cada posição que eu vou colocar agora. Matéria da CNN Brasil: Lula anuncia novos ministros para a composição do futuro governo. Veja a lista. Vou ler. O deputado federal Alexandre Padilha, Ministério das Relações Institucionais. Márcio Macedo, Secretaria-Geral da Presidência da República. Jorge Messias, claro, o eterno Bessias, Advogado-Geral da União. Nízia Trindade, Ministério da Saúde. Camilo Santana, ex-governador do Ceará, Ministério da Educação. Esther Dweck, tenho certeza que errei a pronúncia do nome dela, Ministério de Gestão e Inovação. Márcio França, ex-governador de São Paulo, Ministério dos Portos e Aeroportos. Luciana Santos, vice-governadora do estado do Pernambuco, Ministério da Ciência e Tecnologia. Cida Gonçalves, Ministério das Mulheres. Wellington Dias, Ministério do Desenvolvimento Social. Wellington Dias, 4 vezes governador do Piauí. Aniele Franco, claro, a irmã de Marielle Franco, Ministério da Igualdade Racial. O Silvio Almeida, um grande intelectual contemporâneo, Ministério dos Direitos Humanos. Vinícius Carvalho, Controladoria Geral da União. Esses 16 nomes, meu caro Morga, se unem a outros anunciados na semana passada. Fernando Haddad na Fazenda, José Múcio Monteiro na Defesa, Rui Costa na Casa Civil, Flávio Dino na Justiça, Mauro Vieira nas Relações Internacionais Exteriores, Margarete Menezes na Cultura e Luiz Marinho no Trabalho. Esse é o time. Esses são os nomes divulgados até o dado momento e ainda faltam 13. Leitura geral. Qual a sua opinião sobre esse ministério de Lula para começar o governo? Então, Costa, o Brito Júnior, né, o jornalista Brito Júnior, falou: o Lula está montando uma seleção brasileira. Não sei se esse é um elogio dos mais pertinentes, dada a mais recente experiência que nós temos com a seleção brasileira. Mas alguns nomes, principalmente esses nomes ideológicos, esses nomes técnicos, eles são muito bons. Eles são acima de qualquer suspeita. A nomeação da Margarete Menezes, me fugiu o nome dele, não sei se você leu, mas é o secretário nacional, é da Fundação Palmares. Né? O Silvio Almeida. Fundação Palmares já divulgou também? Divulgou. Vou atrás. Nome emblemático. Pois é, pega aí. O Botelho lá, o Arruda Botelho. Você já entrou no segundo escalão aí, Secretaria Nacional de Justiça. As Secretarias Nacionais, pois é. São nomes. Presidente do Olodum, João Jorge. João Jorge. São nomes, Caraca. por exemplo, a Aniele Franco. Então, são nomes que têm um forte componente político, para não dizer ideológico. Né? Um forte componente ideológico de mandar um recado, né? de mostrar que existe um lastro de civilidade no Brasil, né? que é preciso dar um basta, dar um fim à selvageria. A presença da Aniele Franco, a presença do João Jorge, principalmente a Fundação Palmares, para mim, eu acho que me marcou muito, porque os desmandos daquele cidadão, né, que praticava absurdos, né, dialéticos, era uma coisa muito da ordem do escárnio. Né? Eu li uma entrevista, eu li uma reflexão, e não vou lembrar quem que tinha feito, mas eu li quando da nomeação e das atitudes dele na Fundação Palmares, desse ex-presidente, diretor, que falava: olha, o Bolsonaro está nomeando um sujeito como esse para esse cargo para justamente acabar. A ideia dele é acabar com qualquer política pública de desigualdade social, de combate à desigualdade social, de busca de igualdade social. Porque quando ele coloca um sujeito com ideias claramente racistas, dizendo que a escravidão fez bem ao negro, né, quando coloca alguém que tem esse nível de compreensão, de debate, o que ele está fazendo é esvaziar todo e qualquer discurso de busca de igualdade, de combate ao racismo. E tudo aquilo que se busca em termos de identidade, ele está jogando no chão. Quer dizer, todo aquele escárnio, e nós vimos isso, todo o escárnio promovido
por bolsonaristas, né, por esse ao redor do presidente Bolsonaro, quanto à execução da Marielle Franco, né, uma coisa que nos enoja até agora, ela é recompensada em ver que a Aniele Franco vai estar à frente de um ministério para tratar essencialmente sobre políticas públicas de ponta, né? O Silvio Almeida, né? Porque aí se reúne história de vida, ativismo e um currículo absurdo, né? Um currículo invejável, né? Alguém extremamente preparado, que sabe muito bem do que está falando, do que está fazendo. Aí entramos na seara política. Natural que o ex-governador Camilo Santana esteja na educação. Eu acho que até é um legado cearense que passa por Ciro Gomes, muito embora Ciro Gomes não tenha a menor condição de compreender isso, ou sequer de reconhecer, nem se esperaria qualquer tipo de reconhecimento para do Ciro. Ciro saiu da tumba onde ele estava, né, dessa tumba política, eleitoral, né, desse contingenciamento de 3% de votos que ele teve, para poder criticar, para poder falar mal, que estavam sacaneando a Marina, que estava não sei o quê, que estava faltando. Então, assim, uma coisa lamentável, mas o reconhecimento ao Ceará passa pela história do Ciro Gomes e do Cid Gomes. Passa, né, porque o Ceará é o case do Brasil, talvez da América do Sul, em relação à educação, né? Vejo também um recado bem interessante colocar o Wellington Dias no desenvolvimento social para cuidar do Bolsa Família, depois que ele ter sido 4 vezes governador do Piauí, e ser a terra do Ciro Gomes. Perdão, e ser a terra do Ciro Nogueira. Sabe? Vejo um negócio bem interessante. É do PT, claro que o desenvolvimento social, claro que quem ia tocar o Bolsa Família é alguém do PT. Não tinha como ser outra pessoa, né? Alguém do Nordeste, do PT. Então, são todos símbolos. E interessante também destacar, para finalizar, Corsa, é que em todas essas áreas, muitos dos que entraram, as mulheres, sobretudo, entraram dando um recado claro, dando um norte muito claro do que vão querer. Por exemplo, a futura ministra de Ciência e Tecnologia, cara, tem ministério disso, né? Ciência e Tecnologia, que funcione, né? Que aconteça. Já chegou falando, olha, vai ter reajuste das bolsas. Tem 9 anos, tem uma década. Ano que vem vai ser o ano de completar uma década que não há aumento. A futura ministra da Saúde, quando chega falando vai haver um fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Tudo isso, né, é o desenhar de uma linha no chão, né? É desenhar uma linha na areia e falar, olha, nossos limites são esse aqui. Ninguém que estiver fora disso aqui vai entrar para conversar. Ou seja, aqui não tem espaço para Estado mínimo, aqui não tem espaço para essa conversinha de projeto de vamos diminuir a participação do SUS, como Luiz Henrique Mandetta, vamos acabar com o SUS. Para quem tem memória fraca ou para quem não tinha esse conhecimento, Luiz Henrique Mandetta, quando deputado, foi um dos proponentes da ideia de se acabar com o Sistema Único de Saúde. Aí depois tornou-se ministro, enfrentou uma pandemia e descobriu tanto que é importante um Sistema Único de Saúde. Agora, você imagina alguém que entra falando, olha, nós vamos fortalecer, nós vamos engrossar a atuação do SUS no sistema, na saúde pública. Em contraposição a um ministro como o Pazuello, que falou, sem o menor constrangimento, não, eu fui conhecer o que era SUS quando cheguei aqui no Ministério, não sabia como é que funcionava, não. Imagina isso, né? Então, é uma montagem política, né? Com alguns acenos. É preciso saber o que vai funcionar. Certamente não é tudo que vai funcionar. Mas me chama a atenção, a parte, a questão política, essa questão ideológica, sabe? O Brasil precisava dessa retomada de civilidade, sabe? De entender que na Fundação Palmares tem que ter alguém que realmente acredite no resgate dessa desigualdade construída por centenas de anos do branco contra o preto. Ter a Aniele é um recado para mostrar que uma vereadora não pode ser executada e isso virar uma piada, uma gracinha, um risinho das pessoas. Então, achei interessante esse destaque. Se fora esses nomes como o Silvio, como o Botelho que eu citei,
que são currículos mesmo técnicos indiscutíveis. Morgan, reiterar aí para a rapaziada o pedido de like, por favor, joinha na fita. E assim, o impressionante é que de todos os nomes que você olha, de qualquer pasta, você pode ter crítica, você pode ter restrição, mas é uma restrição no âmbito do possível. Assim, não, cara, olha aqui, eu acho que aqui a composição política poderia ter sido feita. Eu acho que tal estado, tal região está muito contemplada. Eu acho que essa visão de mundo aqui eu discordo, sabe? Eu acho que esse órgão tem que ser pensado de tal forma, não assim e tal. Discussões dentro, completamente dentro, da perspectiva democrática. E você fala assim, não, eu discordo desse nome porque não sei o que, não, eu acho que aqui, eu acho que tal região não está contemplada, ou seja, você volta a falar de política, você volta a falar de uma racionalidade na escolha dos nomes, que sejamos honestos agora, no governo Fernando Henrique Cardoso, a gente, naquele contexto oposição, a gente não falava que o cara estava despreparado para aquele cargo, que ele não sabia o que era o SUS. Não, você discordava da visão dele, e aí, meu amigo, é do jogo de perspectivas, de quem ganha o voto, de quem impõe a sua visão de mundo, de Estado, dentro de um regime democrático. Todos os nomes aqui você pode discordar, todos. Dentro de uma lógica assim, não, nada aqui não tem sentido. Tem sentido, mas eu acho que não é assim. Ok, ganha a eleição e coloque sua visão de mundo. Mas está dentro de uma disputa eleitoral, dentro, vá lá, das malfadadas 4 linhas. Todos os nomes aqui você debate dentro disso, cara. Você não tem que debater o Sérgio Camargo, para usar o exemplo da Fundação Palmares que você colocou, que o cara está lá para destruir tudo que é tipo de construção do negro, de políticas para o povo negro do Brasil. E aí agora não, você tem um cara do Olodum que vai defender e pode até defender as pautas erradas, compreenda. Sabe, assim, ele pode até defender coisas que falam, não é por aí que o negro vai se defender, é por aqui. Ok, do jogo, mas ele não está lá para destruir. Igual não estavam nos governos Fernando Henrique Cardoso. Tinham visões distintas dentro do jogo democrático, vá lá, até de enfraquecimento do Estado. E podemos debater isso constitucional ou não. Esse é outro debate. Mas ainda dentro da democracia, ainda de uma consulta ao Supremo, ainda sem falar em golpe de Estado. Então está tudo tranquilo em relação a todos os nomes. Para fazer recortes, como você fez, eu destaco o Fernando Haddad na economia, em que fica muito claro em que Lula será o ministro da Fazenda. Não tem Haddad, é a visão de Estado do Lula. E por que o Fernando Haddad? Porque ele já se mostrou de uma lealdade ímpar no segundo turno de 2018. Quando o Haddad tinha uma ideia de fazer um aceno mais claro ao mercado, o Lula discordou dentro da cadeia. Na campanha de segundo turno, falou assim, não tem essa agora não, tal, não sei o quê. O Haddad discordando, seguiu aquilo tudo que o Lula orientou politicamente dentro da cadeia Curitiba. Esse é só um exemplo das 1000 lealdades que o Haddad já provou. E aí ele vai e contempla outra estrela, se não adquiriu o brilho de Haddad, mas sim, em dado momento, disputou o governo de São Paulo, que é o Alexandre Padilha, tocando as relações institucionais. Você coloca um nome estratégico, muito hábil, reconhecidamente hábil até pelos seus adversários. Ali, cara, você não está colocando o general Ramos. Normalmente eu falaria com todo respeito ao general Ramos, mas eu repito aqui de outra forma. Com nenhum respeito ao general Ramos, um tapado politicamente, com nenhum respeito ao senhor, ao que o senhor representa, com a devida vênia. Se o senhor tivesse de pijama, seria 1000 vezes mais digno para o Brasil. Você de pijama, assistindo a Praça é Nossa, ajudaria mais o Brasil do que o senhor como ministro das Relações Institucionais. Mas esse é um recorte, senhor general Ramos. Tenha bom descanso aí com o seu pijama assistindo a Praça é Nossa. Você pega qualquer desses nomes, Morgan, você tem defesa para fazer, você tem uma argumentação possível dentro do jogo democrático. Eu acho que esse é o grande ganho civilizacional, um termo que você usou para o Brasil. Pois é, mas essa semana eu tive a chance até de falar num dos programas, fala exatamente isso. A nossa grande expectativa, a boa notícia que nós temos para 2023 é voltar a brigar, né, a discutir os nomes por competência. Como você falou, alguém que vai tomar um caminho e falou, esse caminho é errado, hein, cara? Não é por aí, você usou um negócio, não está dando conta, não consegue, quer dizer, é discutir competência. Não é mais discutir
se vacina funciona ou não. Se as pessoas da pele preta foram injustiçadas nesse país ou não. Né? Se a educação brasileira precisa aceitar ou não os diferentes. Sabe, nós vamos vencer, né, superar, sublimar, deixar para trás, na verdade, esses delírios. Nós vamos discutir se precisa salvar a Terra da humanidade ou não, e não se a Terra é plana. Se a gente precisa fazer uma política pública realmente aguerrida, alinhada com esse lado ambiental, ou se não é tão bem, se é tanto assim, peraí, aí tem uns que vão dizer, não, peraí, você prejudica a economia, outros vão dizer, não, peraí, a economia ela é protegida com o meio ambiente. É um debate válido, são correntes de pensamento, mas ninguém vai falar assim, gente, a Terra é plana, né? E outra coisa, a Terra é plana tem que desmatar geral. Então, a volta da normalidade se dá como você falou, se está o Fernando Henrique, não é por acaso. Porque a gente via, né, alguns ministros, então a gente falou, pô, isso aqui está equivocado, isso aqui é um absurdo, isso aqui é ruim. Então... Olha, até o Temer tinha isso, né? A ruptura vem a partir do Temer, né? Porque no Temer você fala, tem um cara ali que é bom, não, tem outro que é esquisito. Aí, pô, esse cara é foda, ele sabe muito, não sei o quê, o outro, pô, não dá. Mas é o lado saudável do debate democrático. A gente não tem mais assim, arrumou quem ali? Não, arrumou uma mulher, uma biruta, que era assessora parlamentar do senador lá do Espírito Santo, cantor evangélico, e agora ela vai ser ministra dos Direitos Humanos. A Damares era isso, né, para quem não saiba. Né? Ela era assessora do... Como é que chama o cara? Magno Malta. Magno Malta. Arrumou quem na Fundação Palmares, né, políticas públicas, para fazer um debate sobre a questão da desigualdade social. Não, arrumou um cara aí que simplesmente odeia ser preto e odeia preto e acha que preto que fala de cor é vítima. E trabalhou no Estadão. Sabe, tem um ministro de educação que não sabe escrever, tem um ministro de educação que mente o currículo. Tem um ministro de educação que Paulo fala português. Sabe, essas maluquices, enfim. É fácil de entender a diferença, né? É o que você falou, nós temos que voltar à normalidade, nós temos que voltar à parte saudável do debate, que é discordarmos sobre caminhos. Todos sabemos de onde estamos partindo e todos sabemos onde queremos chegar. E aí a briga ferrenha, duríssima que acontece é qual o caminho adotar. Vira direita, vira esquerda, passa aqui no meio, tem um atalho, vai em linha reta, pronto, esse é o debate. O que acontecia antes, nessa ruptura, nesse pesadelo desses 4 anos, é que nós começamos a inverter a lógica, a gente não sabia, não estava saindo, diziam que era um outro lugar e que não tinha que chegar naquele lugar que todo mundo quer, não, tem que chegar lá para trás, tem que chegar, sabe? E falou, peraí, que é isso? Né? Então essa é uma vantagem. Concordo inteiramente.